Olá, como vocês estão? Muito bem, hoje sou eu aqui que estou gravando esse vídeo exclusivamente para o coletivo feminino, para nós, o feminino e principalmente as mulheres, porque a gente sabe que na contraparte feminina, né, existe alguns homens que estão posicionados na energia feminina, então eu vou falar para a contraparte feminina e principalmente para as mulheres, tá bom? Muito bem. O Gonçalo gravou alguns vídeos aqui falando como vocês, chamas maravilhosas, vão ajudar a sua contraparte masculina neste processo. E nós recebemos muitas mensagens, né, agradecendo sobre isso. E o que eu vou falar aqui hoje é o que de fato é necessário neste momento na sua jornada. E quando eu falo a sua jornada, é de todos nós. É de todos nós. É daqueles que estão em dinâmicas de chamas gêmeas e daqueles que não estão em dinâmicas de chama gêmea. Existe muito material na internet sobre a ascensão espiritual, sobre o momento que o planeta Terra está vivendo, sobre que a gente precisa elevar a nossa consciência, a nossa energia. O que a gente vem recebendo da espiritualidade aqui é um ponto muito importante que eu vou tratar exclusivamente para as mulheres, porque eu vou tocar em assuntos dos quais eu vejo o que está acontecendo. Então nós damos mentoria, a gente dá curso, a gente faz atendimento individual e tem um ponto incomum em todas as mulheres que nós atendemos aqui. Todas vocês, seja num grau pequeno ou num grau alto, todas vocês, neste momento da sua vida, nesta encarnação, você viveu traumas. Quando você era criança, aconteceram coisas com você que a gente chama de impacto emocional ou de traumas ou de programações mentais que impedem você de você estar, vamos dizer assim, livre, de você estar confiante, de você acessar o amor incondicional para você se conectar e se unir com a sua contraparte. O processo mais importante, quando a pessoa está em dinâmica de chama gêmea, o mais importante, gente, aquele mais importante é a cura. É a cura. A cura do quê? A cura de tudo isso que você viveu na sua infância. E a gente pode aprofundar depois um pouco mais. Mas vamos pegar este momento, essa sua encarnação, e tudo que você viveu na sua infância. Então eu vou trazer clareza para isso, porque isso é o que você precisa focar a sua energia. Então é um chamado que eu estou fazendo para vocês, para, ao invés de você focar a sua energia na sua contraparte, o que está fazendo? O que eu preciso fazer? Como é que eu faço para ajudar ele a se curar? Você precisa se curar. Você precisa passar pelo processo de purificação. Você precisa. Olha, a gente atende até terapeutas, psicanalistas aqui, pessoas que passaram por muitos processos de cura. Mas como eu e o Gonçalo, a gente foi a um nível muito profundo em nós, em outras vidas a gente já foi, a gente consegue acessar o registro akáshico da pessoa e ver que ainda tem coisas que precisam ser curadas. Amadas, mulheres maravilhosas, só vai parar de ter a necessidade de você se curar quando você se iluminar. O processo de iluminação do ser, ele vem através da cura. Não acontece assim. Tem muitas informações no seu registro akáshico, no seu corpo emocional, no seu corpo mental,
e no seu corpo físico que precisa passar por reprogramação, por limpeza, por cura, para você purificar a sua energia e acender a sua consciência para você acessar o amor incondicional. O amor incondicional, ele só é acessado desta maneira. E não sou eu, Sheila, que estou falando isso. Os arcturianos, a gente trabalha diretamente com os arcturianos e vários outros seres espirituais têm batido na tecla sobre isso. E eu, Sheila, também falo isso para você, porque eu venho passando por muitos processos de cura. Muitos. Cura desta vida, como eu já falei aqui de um vídeo, o que aconteceu comigo, o que eu precisei fazer para me curar, como de outras encarnações que eu tive. Até isso eu tenho acessado para me curar. Como a gente vem relatando, eu venho relatando aqui. Então, o que aconteceu com você quando você era criança? Eu vou dar alguns exemplos importantes. É bem possível que muitas coisas você não lembra. Por que a gente não lembra as coisas que viveu quando criança? Porque o nosso inconsciente, ele tem um sistema de autoproteção. Então, para você estar protegida, ele coloca numa caixinha de esquecimento. Então, fica lá, nessa caixinha. Só que é possível acessar essa caixinha. Você, estando consciente de que não tem nenhum perigo acontecendo e que você pode acessar essa memória, essa questão que aconteceu com você. O que pode ter acontecido com você? Vamos lá. Abuso verbal. O que é abuso verbal? Mãe e pai que tiveram uma infância também muito violenta e aprenderam isso e passou de geração em geração o quê? Uma educação verbal violenta, através de xingos, através de tom de voz, através de palavras abusivas e violentas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, menina, você não sabe de nada. Tudo que você faz está errado. Você não está vendo que você fez errado? Para com isso. Olha, você faz... Todas essas coisas que você ouviu repetidamente quando você era criança, criaram uma informação no seu inconsciente e o seu inconsciente acreditou que você é isso. Que você é burra, ou que você não sabe nada, ou que você não dá conta, ou que você não sabe fazer nada direito, porque a sua mãe repetidamente, ou seu pai repetidamente, ou alguém da sua família repetidamente falava isso na sua mente e ficou impregnada lá no seu inconsciente que você talvez tenha esquecido, ou você lembra e você acha que isso não está impactando a sua vida hoje, mas está. A sua vida está travada? Vamos parar de falar um pouco de o meu relacionamento com a minha contraparte. Vamos falar da sua vida, de todas as áreas da sua vida. A sua vida financeira está travada e parada? A sua vida profissional, você está fazendo transição e não está conseguindo fazer essa transição, ficou parada aí no meio? Ou você tem uma carreira, mas você não está feliz com a sua carreira e você não sabe o que fazer? Ou os seus relacionamentos com as pessoas de modo geral, eles não são bons. Tem algo aí que acontece que você se exclui, que você tem medo, que você não se envolve, que você fica na sua, que é melhor você ficar quietinha na sua e não se envolver com as pessoas, com amizades, com trabalho. Ou que você trabalha com vendas e não está conseguindo vender. Ou a sua saúde física, você está com sobrepeso. Ou você tem algum processo alérgico que você ainda não curou, porque isso pode ser curado. Qualquer coisa física pode ser curada. O que é que está acontecendo com você hoje, que você gostaria que fosse diferente na sua vida? Isso que está acontecendo é devido às situações que você viveu lá na sua infância. Lá na sua infância. E você precisa curar esta criança que passou por esses abusos verbais, por essa violência verbal.
Por exemplo, você apanhou quando você era criança? A sua mãe ou seu pai chamava você de desobediente? Tudo isso é uma violência, porque a criança não é desobediente. A criança ela está explorando a vida. E para ela explorar a vida, ela precisa explorar o mundo fora dela. E os pais chamam isso de desobediência. Porque o pai e a mãe também têm ego e fala para a criança não pode fazer isso e a criança continua fazendo porque ela quer descobrir aquilo. E aí porque a criança continuou fazendo, a mãe ou o pai chama a criança de desobediente. Você é desobediente, menina, você não faz nada que eu falo para você. Você não faz nada que eu falo para você. Essa frase implantou uma informação no seu inconsciente e você, provável que seja um adulto, que não consegue andar e sair do lugar. E que você acha que você procrastina. Porque acha. Você tem certeza que você procrastina, mas eu falo acha porque não existe procrastinação. O que existe é algo que aconteceu na sua infância que impede você de agir, porque fazer algo pode ser perigoso para o seu inconsciente. Então você tenta fazer e não consegue, tenta fazer e não consegue. Você começa e para, começa e para. E aí várias coisas na sua vida estão dessa maneira. Você não procrastina. O que acontece é que tem uma informação lá no seu inconsciente que emite um input para você. E não faz. Lá no inconsciente você está em perigo, não faz isso. E aí acaba que algo impede você de fazer. Que você não sabe o que é. Porque 95% da sua mente, da sua capacidade como ser humano é inconsciente. Você não sabe. Você só sabe 5% de você. Esses 95% precisa ser explorado, precisa ser acessado. Para quê? Para você curar essas situações que você viveu quando você era criança e que está impedindo você de ter uma vida feliz, leve, próspera e amorosa. Então, o processo de cura que você precisa passar é profundo. É profundo. E por que eu falei que isso vai ser exclusivamente para as mulheres? Porque o público maior é mulher e porque a grande maioria que passou por algumas curas acha que já se curou. Mas você ainda não curou tudo que você precisa. Porque se você tivesse curado tudo que você precisa, você estaria em outro degrau da sua jornada. E você está nesse ainda, porque não é por acaso, porque você precisa ainda passar por processos de cura. Então, a gente ouve, olha só, a gente está... todas as pessoas que entram em contato com a gente responde. Se você entrou em contato com a gente, você sabe que nós, eu e o Gonçalo, a gente não tem equipe. Sou eu e o Gonçalo. A gente responde as pessoas através do número da nossa empresa, que está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a gente. A gente ouve mulheres assim... eu não posso fazer o curso porque é o dia inteiro e meu marido não vai gostar. Eu tenho que cuidar dele. Coisas assim. Mulheres que fizeram do marido filho. E não consegue sair dessa situação porque o homem é abusivo. Porque ela não pode fazer o que ela quer. Ela tem que fazer o que ele quer. E se ela fizer o que ela quer, alguma coisa vai acontecer aí. Você, se está vivendo isso, está vivendo um relacionamento abusivo. E por que será que você está vivendo esse relacionamento abusivo? Da onde que vem? Porque você se conectou com essa pessoa. Porque lá na sua infância, algo aconteceu com você que fez com que a sua mente acreditasse que relacionamento precisa se conectar com situações abusivas. Ou você passou por abuso na sua infância, ou você viu a sua mãe ser abusada. Ou você viu seu pai e a sua mãe viver essa dinâmica e a sua mente registra que relacionamento é isso. Então você vai também fazer isso, porque é a única coisa que o seu inconsciente conhece. O seu inconsciente conhece o que você viu, o que você escutou e o que você vivenciou. O seu inconsciente não conhece outra coisa. Se você viveu violência na sua infância, abuso, agressão verbal, agressão física,
É isso que moldou o seu inconsciente. E é isso que você fica atraindo na sua vida hoje. Aí, você que está vivendo essa situação, como é que você vai conseguir se conectar com a sua contraparte? Como mulheres, você está atraindo, inclusive, situações abusivas da sua contraparte, porque é o que está emanando do seu campo. Então, semelhante atrai semelhante. O que você emana do seu campo, lá do seu inconsciente, você atrai. Atrai. E talvez ele não esteja olhando para você neste momento, ele não esteja te procurando, porque tem situações em você que precisa ser liberada para ele poder olhar para você e falar: ai, finalmente. Isso é tudo inconsciente, tá? Finalmente agora eu posso me conectar com você. Nós tivemos situações aqui de mentoradas que veio falar assim pra gente: a minha contraparte não quer que eu case, eu tô com data de casamento marcada, olha isso. E com uma pessoa que era abusiva. Por que que ela se atraiu por essa pessoa abusiva? Porque lá no inconsciente, nas informações do inconsciente, está um registro de situação que ela viveu lá na infância, que passou por abuso, por agressão. Não tem como você viver uma coisa, você atrair algo que você não viveu. Só tem como a gente viver e atrair algo, aquilo que a gente conhece. Se eu chegar para você e falar assim: todo o seu processo é Sbruksky. Eu falei uma palavra aqui. Você conhece essa palavra? Talvez você falar essa palavra, talvez seja russa, alemã. Não, eu acabei de inventar ela. Você não conhece. Então a sua mente não capta o que é. E no fundo, o que eu quis dizer? Todo o seu processo é curativo. Tudo que você está passando não é por acaso, é porque o seu inconsciente está gritando lá assim: por favor, olhe para mim. Olhe para mim. Então essa é uma situação muito séria. Você que passou por abuso sexual na sua infância, o que é abuso sexual? E aí, falar essas palavras, né, acaba que... Ai, essa coisa de YouTube, de internet, né? Acaba que diminui. Encaminha esse vídeo para as pessoas, porque acaba que a gente não pode falar essas palavras aqui, porque o YouTube bloqueia o encaminhamento para as pessoas. Então, passar por essa situação... fez o que com você? Seja ela uma situação de passar a mão, também é. Seja de esfregar, também é. Seja de beijar uma criança, também é. Ou até um ato mais violento, também é. Tem pessoas que não sabem o que é A, C. Tem pessoas que não sabem. Acha que A, C, que eu não posso falar a palavra aqui, acha que é o quê? Só. E não é. Isso é outra coisa. E isso é outra coisa. E, gente, por que eu tô assim, né, com essa energia? Porque eu atendo muitas mulheres. Eu e o Gonçalo, a gente atende muitas mulheres. 99,9% das mulheres passaram por isso. É impressionante. A humanidade passou por isso. As crianças passaram e ainda estão passando por isso. Ainda estão passando por isso. Então você precisa curar essa situação que você viveu. Não adianta você colocar isso debaixo do tapete. Porque lá no seu inconsciente não tem debaixo do tapete. Não existe. Ah, já passou. Tá aí, borbulhando no seu inconsciente. Ou seja, você não tem consciência que é isso que está fazendo você não ganhar dinheiro, não ter relacionamentos saudáveis, não ser feliz, não estar próspera, não estar conectada com a sua chama gêmea. Vocês estão pegando aqui? Eu tô mesmo hoje com a energia, gente, assim. Mulheres, porque eu estou aqui, o Gonçalo também, nós estamos... Eu passei por essas situações. Quem não viu o vídeo, vê, eu contei aqui uma história.
Eu tô falando porque eu passei por isso. E eu curei desta vida. E também passei em outras. E também estou curando. É muito sério isso. É muito sério. Isso causa um dano. Danifica mesmo o seu corpo emocional e mental. Então precisa ser reestruturado o seu corpo emocional e mental. Com o que, Sheila? Não funciona você ficar só com tratamentos terapêuticos energéticos. Vamos lá. Cura arcturiana, radiestesia e vários outros de energia. Você precisa fazer o quê? Passar por um processo de análise psicoemocional para entender o que aconteceu, qual é o efeito que isso está dando na sua vida agora e passar por cura, reprogramação, ressignificação para libertar de tudo isso. É profundo. Você precisa trabalhar constelação familiar. Por quê, Sheila? Porque é provável que a sua mãe passou por isso, que a sua avó passou por isso, que a sua bisavó passou por isso, que a sua trisavó passou por isso, e que toda a sua geração antes de você tenha passado por isso, e você, como está conectado com a sua malha energética, ou seja, com o seu campo familiar, não tem como estar desconectado do seu campo familiar, isso não existe, é igual a lei da gravidade. Então, o seu campo familiar está aí e os seus ancestrais estão aí falando assim, por favor, se cure disso, porque você nos representa hoje e você pode, se curando, curar todos nós. Os seus ancestrais estão gritando aí no seu campo para que você cure tudo isso em você. Ai, mas por que eu reflito o que os meus ancestrais passaram? Porque os seus ancestrais também é você. Aí tem explicação sobre leis biológicas, sobre a constelação familiar e espiritual. E aí, o que importa explicar? O que importa você ter conhecimento teórico e não a prática? A gente vê muitos terapeutas com muito conhecimento teórico, mas pessoas que... Eu já peguei vários terapeutas aqui, tá bom, gente? Que passou por situação de abuso assim, não lembrava. E não sabia. E aí quando vai passar pela mentoria, ou pelas curas que a gente desenvolve aqui, ou pelos processos aqui, descobre, porque a gente acessa o registro acástico da pessoa, e aí começa a passar pela cura. E aí começa a entender que tudo que ela está vivendo é por causa dessa situação que viveu. Então é urgente você passar por isso. Para quê? Em primeiro lugar, para a sua ascensão espiritual. Porque a sua contraparte está conectada com você, queira ou não. Queira ou não, está. Espiritualmente não tem como estar desconectado de você. Agora, fisicamente, na matéria, você precisa passar por essa cura para que os dois estejam na mesma sintonia vibratória. Não é porque a sua contraparte não acordou para o espiritual, ou não acordou para saber sobre chama gêmea, contraparte, isso, que a sua contraparte não esteja mais com a consciência vibratória mais elevada do que você. Talvez ele não tenha passado por essas situações, e você passou. Mas ele passou por outras situações, sistêmica, com o pai, com a mãe. A grande maioria das mulheres passa a situação com o pai e acaba que atrai homem semelhante ao pai. Ou a grande maioria das mulheres passa situações de muita agressão verbal e física com a mãe e acaba atraindo homens que geram essa situação de agressão. E talvez você não tenha esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você. Talvez você tenha. E se você tem, abre o seu coração para receber algo que pode vir na sua intuição, que a espiritualidade está enviando para você. Não se feche para, deixa eu ver o que tem aqui para mim. Deixa eu ver o que eu ainda não vi e que eu preciso ver. Então a gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa.
Você precisa acessar a sua criança para se curar das coisas que você viveu. É na infância que o seu ego é criado. Lá nas cartas de Cristo tem toda a explicação sobre isso. É na infância, através de situações que você viveu, que o seu ego é formado. E para você viver uma dinâmica saudável, amorosa e dentro de um aspecto de fazer uma missão aqui no planeta, vocês dois, você, para chegar nisso, precisa passar para o que é que aconteceu comigo, como que meu ego foi formado, para eu poder me libertar das amarras do meu ego e curando tudo isso, para que quando eu me unir com a minha contraparte, o meu ego não seja tão impactado com situações de reflexo e espelho de situações que vocês no começo vão viver, porque eu e Gonçalo a gente viveu. Só que como a gente se trabalha muito, a gente sabe como o nosso ego funciona, a gente sabe o que a gente precisa fazer para abrir mão do ego e se conectar com o amor incondicional. Tem hora que passa e a gente não percebe. Opa, olha o que aconteceu. Aí a gente aprende. Porque o que neste momento, todos nós, neste planeta, precisamos aprender, precisamos acessar, é o amor incondicional. Isso é o processo de ascensão espiritual. Se você critica a sua contraparte, se você reclama da sua contraparte porque ele não está conectado com você, porque ele está fazendo isso ou aquilo, você ainda não acessou verdadeiramente o amor incondicional. Por quê? Porque todas essas coisas que você critica, reclama e julga tem a ver com o que você passou na sua infância, que você precisa se curar. Quando você começa a libertar essa criança e curar essa criança e libertar essas amarras do seu ego, você vai olhar para sua contraparte e vai falar, cara, ele está precisando passar por esse momento porque é um processo de cura dele também. E eu continuo a minha jornada, evoluindo, expandindo, porque quanto mais evoluo, mais eu expando a minha consciência, mais eu me curo, mais energeticamente isso também influencia ele. Até que um dia você chegue num processo de amor incondicional, em uma tal conexão com a fonte divina, Deus, Pai e Mãe, que você sente lá no seu âmago que tudo que está acontecendo é porque Deus está encaminhando desta maneira para você. E aí você começa a ser o quê? Obediente a Deus. E você aceita com muita gratidão o que está acontecendo com você agora, porque tudo que está acontecendo com você agora é profunda cura, libertação para você acessar, em primeiro lugar, Deus. É isso que importa. O que realmente importa neste momento na sua vida. Não significa que você está abandonando, significa que você está pegando os seus olhos e voltando para dentro de você. Até em uma união, nós mulheres, não podemos ficar o tempo todo focado em movimento para o masculino. Nós precisamos ficar focado o tempo todo no movimento para nós mesmos, porque é aí que nós atraímos o masculino, nos tornando magnéticas. O nosso magnetismo aflora. Não é ficando em cima deles, é ficando em cima de você mesma. E tudo isso é um processo de aprendizado, de libertação, de cura, libertação e cura. Porque fica muito em cima dele por carência. Porque não teve na infância o que precisou ter. O amor maduro, que precisa entender o que é esse amor maduro. Ninguém teve, quase ninguém, vou falar quase ninguém porque senão, né? Quase ninguém
teve amor maduro dos pais, porque os pais também não tiveram, os avós não tiveram e foi passando de geração em geração. Então, todas essas emoções, todas essas coisas, como a gente viu lá na constelação das chamas gêmeas, a ansiedade do feminino, vem de situações que você viveu da sua infância que você precisa olhar e se curar. Não é porque ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Única e exclusivamente com você. Tem a ver com as questões que a sua mente elabora por causa de situações que você viveu quando você era criança e que tem como resposta ao que você viveu que a sua mente elabora sobre os outros e sobre ele e sobre a vida. A maneira como a gente vê a vida é a maneira como o nosso inconsciente foi programado. E eu tô falando só dessa encarnação que você tá. A gente vai aprofundar outras formas de olhar para isso também, de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. Desde a formação do ser humano neste planeta. Nesse momento, a sua contraparte escapou de você, ou não está conectado com você, ou não está aí como você gostaria, porque você, neste momento, precisa olhar para você. Olhar para o que aconteceu com você e se curar dessas situações que aconteceu com você. Profundamente. Não adianta só ficar falando, tem que ter reprogramação. Tem que ter constelação familiar, libertação de sistema. Muita coisa. Por que eu sei disso? Porque eu passei por tudo isso. Eu fiz muita coisa para poder me curar e me libertar. Não foi só cura arcturiana, radiestesia e outras formas energéticas de acessar. Não é. Precisa ter elaboração, entendimento, reprogramação. Isso é mental, porque precisa curar o corpo mental. Precisa curar o corpo emocional, energético e o físico. Todos os corpos. Para poder chegar no espiritual e estar livre, expressando a beleza, o amor divino, que é o amor incondicional. É neste lugar que você começa a acessar a essência divina, que é o amor da fonte divina. Enquanto não cura tudo isso, precisa passar pela cura para poder... E aí começa a bater a cabeça na vida. Por quê? Porque está mostrando que precisa olhar para isso. Então, mulheres maravilhosas, feminino. Você se torna um divino feminino quando você olha para dentro de si e vê todas as curas que você precisa fazer e se acolhe com amor. E aceita você, com todas as coisas que você tem para você se curar. É assim que você começa a acessar o seu divino feminino. Divino é pureza. E pureza precisa de cura. Amor incondicional é pureza e precisa de cura. E é isso que eu desejo para todas vocês. Então, quem quiser informação de mentoria, constelação, os cursos que nós estamos dando, a fusão do amor, entre em contato com o nosso telefone aqui, que a gente vai dar todas as informações que você está buscando e que você quer agora. Eu espero que tenha ajudado você a despertar algo em você, que você precisa olhar agora. E eu quero agradecer as pessoas que estão entrando em contato com a gente e mostrando pra gente, assim, né, o quanto que está sendo importante os vídeos, o quanto que a pessoa está acordando, está acessando esse lugar de eu preciso realmente olhar para mim e me curar. Muita gratidão pelas mensagens que vocês estão enviando pra gente. Porque a gente está aqui para isso, para ajudar todas vocês, para você se curar e para você acessar o amor divino e ampliar esse amor divino com a sua contraparte. Muito obrigada. Um beijo.